Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlphaCast, quinta temporada. E conosco, ninguém mais, ninguém menos do que a nossa Patrícia Quitero. Olá, Augusto. Como Tudo você bem? está? Tudo ótimo. E hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais, né? Hoje o negócio tá bom, né? Porque hoje nós vamos falar de dinheiro, Opa! né? E salário real e salário emocional. O que é isso, hein? São expressões que estão muito em voga, mas pouca gente ainda compreende o sentido disso tudo, né? E para entender tudo isso, a gente tem duas pessoas maravilhosas aqui conosco hoje. E também não podemos esquecer do nosso apoiador cultural, né? Cultura faz parte de um país cada vez mais e é preciso. Exatamente. Então, a For Prime Marketing está aqui conosco e vamos um brinde, né? Vamos brindar a For Prime porque excelência é o nosso lema e o seu sucesso é a nossa missão. E quem é que tá com a gente hoje aqui, hein? Ai, olha, Temos roupa para isso? hoje eu acho que não, viu? Porque tem gente boa aí para falar e eu tô doida para saber e entender que história é essa de salário real e salário emocional, porque dinheiro é dinheiro, né, gente? Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre o Rafael Dias. Seja bem-vindo, Rafael Dias. O Rafael é nosso professor aqui na Unialfa. Ele é servidor público do governo do estado de Goiás. Ele é analista de gestão governamental aqui e coordenador também da gerência de admissão de pessoal da Secretaria de Administração. Ele é graduado em administração pela Federal do Rio de Janeiro, é especialista em negócios digitais pela USP e em gestão de pessoas pela UCAM, viu? Tá chique o negócio aqui, viu? Então, e aí, olha que interessante, ele é premiado, foi premiado agora, ano passado, em 2023, pelo governo do estado de Goiás, no concurso de boas práticas, na categoria Destaque em Gestão Pública, e também, olha que legal, ele foi o nosso professor destaque da Escola de Negócios. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, Patrícia, Augusto, e espero contribuir um pouco para esse debate importante e atual. Que currículo é esse, né? Você viu? E conosco também o advogado Fabrício Umbuzeiro de Carvalho. Ele é advogado e consultor empresarial, atuante no mercado empresarial, especialista em franquias, startup e várias outras coisas. É um dos profissionais mais gabaritados que eu conheço. E não é à toa que está aqui pela segunda vez como nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. A Casa Alpha é uma casa maravilhosa. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos para cima, vai ser muito legal. Eu estranhei porque o Fabrício ele deu uma enxugada, né? Você viu? De lá para cá ele deu uma diminuída, porque eu sei que ele é muito mais, ele faz muito mais do que essas coisas que ele colocou aqui. Eu também acho que ele tá mais humilde, né? Humilde o Vai entregar currículo aos dele, poucos né? hoje. É. Ele Vamos ver não o tá que vem por querendo aí. entregar muito. É porque no último episódio a gente falou a questão do doutor, né? E aí eu acho que ele falou, não, vou ficar mais tranquilo. Mas o Fabrício, ele tem um currículo invejável, né? Enquanto advogado, enfim. É uma das pessoas mais queridas nesse meio. E realmente uma honra ter vocês dois aqui falando sobre um tema tão importante. E um tema tão polêmico, né? Porque nós estamos vendo pela primeira vez na história, né, da humanidade, até onde eu sei, 4 gerações, porque as pessoas morriam muito jovens, né? Então, 4 gerações diferentes estando no mesmo espaço, convivendo. E convivendo nem sempre de maneira muito harmoniosa, né? Vamos falar a verdade, porque temos aí uma geração Z que é altamente produtiva, uma geração extremamente inteligente, extremamente capacitada, mas que ela não se pega tanto a valores que, por exemplo, a minha geração, né, se apegava, né, Patrícia? Exatamente. Que é uma questão, nós queríamos o quê? Estabilidade. Né? Quando fala concursado público, a gente fala, nossa, Era o sonho, né? O sonho de todo mundo era ter alguém. Era o sonho do X. E hoje não, esses meninos não querem essa questão de concurso público, não pensam a longo prazo, por exemplo, uma casa, pagar 30 anos, minha casa, minha dívida, né? Não pensam no ter um carrão, andando de Uber já tá tranquilão. Muitos que eu conheço sequer tiram a carteira, porque eu lembro que na minha época, em 1900, lá vai pouquinho, bolinha, né? Galera, o sonho era o quê? 18 anos, carteira e ganhar um carro. Exatamente. Né? E hoje eles não estão muito ligados a coisas, assim, materiais, de maneira geral, né? Lógico que tem exceções e tal. Mas eles estão extremamente empenhados quando eles gostam daquilo que eles estão fazendo. Já temos uma geração, que é a nossa geração, que é uma geração que é mais focada em
em resultado a longo prazo, né? Uma casa boa, um carro bom, coisas mais materiais a longo prazo e tal. Estabilidade, né? E tal. Vocês já são a geração intermediária, né? Que ainda tá assim. A minha geração é uma geração extremamente workaholic. A de vocês já deu uma analisada na vida e falou, peraí, esse negócio não tá muito certo, né? A gente precisa ter qualidade de vida também. E essa geração nova, ela quer qualidade de vida em detrimento talvez do salário real. Ela não quer, ela exige, né? Tá, mas que certo. O que vocês acham sobre isso, né? Sobre esse salário real e salário emocional. Como é que vocês veem essa questão de mercado? Hoje é fundamental a gente entender exatamente como que acontece essa interação entre as gerações, né? O primeiro movimento que a gente poderia imaginar é que essa geração entraria para, de alguma forma, dinamizar e que as gerações anteriores receberiam e se adaptariam. E hoje, por exemplo, você tem pesquisas apontando justamente que as gerações anteriores chegam a apresentar até resistência a essa geração mais nova, que é uma geração que, na verdade, reflete o mundo que ela vive, né? Aquele mundo volátil, incerto, ambíguo. As coisas hoje se atualizam em questão de meses, semanas. Uma empresa lançada hoje no mercado, ela pode em horas valer mais do que a empresa que o pai trabalhou durante 30 anos. Então, a aspiração da pessoa ter uma carreira de 30 anos numa empresa hoje não existe mais. Como vocês comentaram, existe uma fluidez muito maior e uma exigência e uma afirmação muito grande em relação à qualidade de vida no trabalho, a conciliar vida e trabalho, entendendo que hoje essa geração ela não aceita mais viver para trabalhar, ela quer trabalhar para ter os meios para viver como ela quer. E as gerações anteriores recebem essa nova geração e acabam tendo essa quebra de paradigma, porque inclusive muitos descobrem com essa nova geração esse ponto de vista, essa forma de enxergar e passam até mesmo a rever alguns pontos. Quando você me chamou, vocês me convidaram, eu falei, rapaz, eu tenho boas histórias para contar lá, porque como a gente advoga prioritariamente para empresas, e geralmente algumas são startups, né? Então são empresas novas que vêm lançando e tal. Então assim, acontecem coisas que você fala, cara, é uma novidade que eu nunca tinha. Por exemplo, a gente pegou um caso agora que tem um rapaz que é genial, né, no ramo da computação. A exigência dele que colocasse o contrato é que ele tinha que trabalhar em casa de bermuda. Ele falou, cara, eu não trabalho se não for de bermuda. Eu não trabalho se não for de calça, mas ele queria trabalhar de bermuda. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, que aí entra no salário emocional, naquele bem-estar que ele quer e tudo mais. Exatamente. Mas, por exemplo, já tem se discutindo dentro de empresas se aquele iPod, aquele negocinho que fuma lá... Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, se é permitido ou se não é, porque a geração está querendo levar isso para dentro do trabalho. Então, hoje, dentro das empresas, começa a se discutir isso. Cara, será que pode? Será que não pode? Não, você não é cigarro, é cigarro. Como é que vai funcionar isso? Então, hoje em dia, esse conflito de geração, por exemplo, um cara que tem uma empresa há 30 anos e a empresa evoluiu, está tecnológica, cresceu junto com o mercado. Ele recebeu um cara de 19 anos com um tipo de pensamento. Falou, não, vou vir para cá só segunda-feira, o resto trabalho em casa. Trabalhar em casa? Não, você não funciona aqui comigo, não. É o que eles querem. É o que está em voga. Essa discussão tem que ter. Isso se choca com os parâmetros de medida de comprometimento que eram feitos em outros momentos. Então, em outro momento, a avaliação era de quem estava mais tempo ali, e hoje já não é mais assim. Essa geração exige também que seja medido o resultado do seu trabalho, não apenas quantas horas ela está disponível dentro da empresa, do ambiente da empresa. Então, são quebras de paradigmas que obrigam a gente a pensar, tá, e por que não? Qual é o real motivo que eu tenho para negar isso? Tem uma questão de reconhecimento, né? Porque antigamente as pessoas não eram reconhecidas, mas elas não se importavam. Não é que não se importavam, mas não tinham muito o que fazer. Tem até um ditado que diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa gurizada está mais que certa, né? Opa, não estou sendo reconhecido, não estou sendo visto aqui, vou para um outro lugar. E eu acho que também é uma questão de cultura, né? Eu acho que há 20, 30 anos atrás, ou até mesmo um pouco menos, existia uma visão muito focatiana da ideia do vigiar, do olhar, do punir, de estar ali percebendo se realmente o funcionário está produzindo, se ele está na sua mesa, se ele está produzindo o tempo todo. E hoje não, hoje existe uma autonomia maior e uma necessidade de
se ter essa segurança e de dar mesmo essa autonomia a essa geração. Eu acredito que essa geração é uma geração muito mais comprometida do que até a nossa própria geração, porque a gente fazia isso forçosamente, né? Porque a gente chegava, cumpria o que tinha que fazer, levantava e ia embora. Eles não, eles ficam 24 horas online, o tempo todo presentes, então eu acho que é uma forma diferente de lidar também com a situação. Eles lidam, como você falou, eu acho que eles não entendem o trabalho separado da vida pessoal. Eu entendo que eles têm uma coisa assim, o trabalho é uma extensão da vida pessoal, tem que ser prazeroso, tem que ser bacana, e a gente, por outro lado, eu penso assim que a geração X tinha isso como um fardo, olha, eu vim aqui, produzi, agora eu vou para casa, faço uma outra coisa, era como se fossem caixinhas diferentes, né? Então eu acho que é muito do olhar dessa nova geração, que faz tudo Mas junto. acho que o Fabrício pode responder isso melhor pra gente, porque eu nesse ponto eu discordo. Por quê? Porque eu acho que mudou a roupagem. Mas a privacidade, ela diminuiu. Porque hoje a maioria das empresas, não sei se o Rafael também concorda, hoje já não tem mais paredes, tem vidros, etc e tal, mas isso não impede que seja vigiado. Eu vi até uma reportagem, não sei se vocês viram, que uma funcionária era obrigada a deixar a câmera dela ligada em home office, mas ela tinha que deixar ligado lá e ela foi demitida, não sei por quê. Eu acho que ela extrapolou um limite. Mas eles têm um limite ali em que todo tempo você tem que ficar digitando um código, enfim. Então, assim, eu acho que o modo da gente vigiar o colaborador, né, mudou. Mas isso não deixa que as empresas não deixem de continuar vigiando, mesmo em home office. Fabrício, você que trabalha mais com essa parte. É justamente isso. Por isso que eu ia falar. Na verdade, a percepção que eu tenho, aí eu vou falar da percepção do mundo que eu vivo, né? No mundo empresarial, em Goiânia, São Paulo, Brasília, aqui. É que, na verdade, a prestação de serviço, ela está desqualificando. Está ficando cada vez mais ruim. Justamente por isso. Na nossa época, eu trabalho desde os 13, então você tinha que ir bem arrumado, chegar no horário. Se não chegar, você toma bronca, toma advertência. E aí, com essa retirada, e mesmo tem vários aplicativos que monitoram trabalho home office. Isso é batido já. Trabalhar em home office sendo vigiado é comum, não é difícil, né? Mas mesmo com isso, o que se está percebendo na nova geração, pelo menos, igual eu te falei, nesse meio que eu convivo, é que a geração está um pouco mais desleixada com o serviço. Eu faço do meu jeito e pronto, acabou. Diferente do que era nossa, você tem que fazer desse jeito, aprende o formato que eu tenho que fazer. Eu faço do meu jeito, se você não achar bom, estou indo embora. Não tenho muito essa responsabilidade de falar, não, eu entendi o projeto da empresa, entendi a história da empresa, vou fazer conforme a empresa está me pedindo. Agora não, esse atrito está muito grande. E aí entra já para o campo das discussões judiciais por conta desse atrito. E aí daqui para frente a gente não sabe como é que vai ser o futuro, porque essa discussão só sai do campo do CLT, vai para o campo do contrato, como é que vai ser isso, como é que a gente vai adequar o mundo a isso. Mas tem piorado, assim, o que o pessoal tem falando aí, tem piorado cada vez mais. Te falo mais, assim, eu tenho uma empresa aqui em Goiânia que ele está contratando uma outra empresa para fazer treinamento, porque a galera é tudo jovem. O dono não entendeu a cabeça da galera, falou, cara, não desisto, não quero, não dou conta, não entra na minha cabeça, vou contratar alguém para me treinar, vou fazer um treinamento, para entender a galera da galera. Então, cabeça da galera, toca lá. Ele desistiu de enquadrar a nova geração e resolveu sim enquadrar. Falou, não dou conta, não consigo entender o que eles querem. Porque, como eu falei, uma galera muito rápida, mas que as prioridades são muito diferentes. Tem visão. Divisão. Mas aí é que tá, talvez precise disso, né? Porque tem gente que fala, a síndrome de Gabriela, que a gente fala tanto. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, né? Sim. E esse cara, ele falou, não, vou fazer o contrário. Já que eu não consigo colocar eles dentro desse, eu vou mudar. Tem aquele filme que a gente falou do Um Senhor Estagiário, porque agora também tem gente que não muda e fala, então eu prefiro 50 a mais. E 50 a mais estão voltando com muita força. Sim. O mercado, exatamente, Fabrício, talvez por causa dessa resistência, né? Rafael, como que você vê essa onda? Porque tá realmente uma onda, e eu acho muito interessante, porque antigamente a pessoa que chegava aos 50, até por uma questão, né, de saúde, enfim, tecnologia, as pessoas já chegavam doentes e tal. E agora está chegando aos 50. Os 50 de hoje é os 30 de ontem, né? De 20 anos. Como é que você vê essa 50 a mais, que está também tão em voga? Não, tá correto. Tem uma inversão, né? No início, essa geração sofreu com etarismo,
perdeu colocação no mercado, teve dificuldade de se recolocar. E com o tempo, alguns estão voltando justamente porque as empresas, ao invés de muitas das vezes tentar entender melhor a nova geração, prefere de alguma forma trazer de volta quem consiga conversar na mesma linha. O ponto é que a visão de gestão de pessoas ela evoluiu, né? Tanto é que a própria nomenclatura mudou. A gente vinha de recursos humanos e hoje fala em gestão de pessoas. Em outro momento, a gente via as pessoas como recursos ali, de alguma forma, a serem consumidos, né? Então, você realmente ia ali, moía a pessoa e, depois de um tempo, se fosse o caso, fazia uma reposição. Mas a empresa sabia dizer exatamente o que ela queria e como fazer. Hoje em dia, a empresa não está mais trabalhando a nível de trazer gente que saiba fazer o que ela quer fazer. Ela precisa, na verdade, trazer competências. Ela precisa de profissionais que saibam fazer coisas que nem mesmo ela sabe dizer e explicar como deve ser feito. Porque a gente vive hoje em um mundo onde as coisas avançam, a tecnologia impõe o andamento das coisas. Você tem um exemplo de uma pessoa que o Fabrício trouxe que preferiu acompanhar. Hoje em dia, as empresas que sobreviverão, que continuarão, crescerão, são aquelas que conseguirem acompanhar avanços. Então, elas precisam ter, de alguma forma, humildade de dizer: não dá para eu afirmar que sei tudo e trazer os profissionais enquadrados ao meu modo de agir. Ela quer, na verdade, competência, ela quer expandir a sua forma de atuação. Então, o produto, para fechar, é criatividade, é inovação, é algo disruptivo. E a nova geração que consegue entregar isso, ela realmente não quer modelos de trabalhos anteriores. E é muito complicado, né? Porque a gente está falando aí de conflitos de gerações e, assim, ao meu ver, não sei se a Patrícia concorda, não existe um certo ou errado, mas existem discrepâncias que são muito, muito fortes, né? Eu vejo assim, por um lado a gente tem realmente uma geração ávida por coisas novas, por inovação e pela criatividade, mas por outro lado existe uma outra geração que é muito mais comprometida. Então, o que me preocupa é essa questão do comprometimento real, né? Porque da mesma forma que a gente tem uma pessoa às vezes mais velha que tem esse comprometimento, mas não traz tanta inovação, a gente tem por outro lado, uma pessoa nova que traz muita inovação, mas não tem comprometimento. E aí eu me vejo assim como empresa, por exemplo, né? Uma empresa que não tem pessoas comprometidas, ela não consegue também alavancar. Ela pode alavancar de tempos em tempos. Então, assim, precisa saber gerir mesmo isso, né? Essa equipe tem que ser bem trabalhada, não é fácil. Mas uma coisa que é interessante sobre os 50 mais, que eu noto assim, os 50 mais eles estão em voga, na minha visão, por dois fatores. O primeiro fator é porque o cara hoje com 50 anos, ele entrega muito do que entregava antigamente. Igual você falou, um cara de 50 anos, a cabeça dele tá boa, ele tá um físico, a saúde dele é muito boa. Então não é o mesmo 50 de 30 anos atrás. O 51 hoje é um 50 muito bem ativo. E outro ponto que eu vejo que no mercado essas pessoas estão sendo aceitas é porque elas não são tão viciadas no celular. Então, assim, tá trabalhando, ele não tá ali preocupado com o WhatsApp, ele não tá preocupado se vai postar, ele não tá preocupado com o que tá acontecendo. Ele tá preocupado com o trabalho. Então, eles estão no campo, assim, quando você vai entrando, não, eu prefiro aquele cara ali porque ele vai estar aqui, se ele estiver trabalhando, ele vai estar focado no trabalho. Então, pode ser que seja esse gap aí de hoje a geração, se é a geração que não sai de casa sem um celular, e tem a geração que não, é só mais uma, me ajuda, mas não é tudo que eu preciso. Então, talvez tenha esse fator também que pode mudar. E o problema, né? Não sei se você concorda, mas, por exemplo, o direito não consegue acompanhar essa movimentação, né? Se a gente analisar bem, né, Rafael, não sei se você também concorda, mas esse boom né, quantidade de termos que surgiu depois da pandemia, é uma coisa assim, home office a gente falava, mas é uma coisa assim, lá, é tão 2019, né, uma coisa tão distante, de repente veio a pandemia, todo mundo se obrigando, e eu lembro da Amazon, quando ela falou assim, nós não vamos ter mais trabalho físico, né, vai ser tudo agora por home office, e agora ela tá voltando, opa, peraí, não deu muito certo não, tá indo pro híbrido. E uma das grandes críticas que os grandes recrutadores das grandes empresas fazem, e aí vem com o que você falou também, é a questão da geração mais velha conseguir trabalhar em equipe, saber lidar com o outro, né? Enfim, escutar mais. E essa nova geração, ela já tem uma resistência, ela gosta muito de trabalhar sozinha, né? De um jeito muito particular. E a gente, às vezes, sente isso também, né? Principalmente na área de marketing, publicidade, propaganda, a gente vê essa resistência em trabalhar em conjunto, né?
E aí é uma questão, como é que o direito, ele tá... Porque ele é bem mais lento do que realmente a sociedade precisa, né, Fabrício? Como é que você vê essa questão do direito nessa... Porque você trabalha com empresas e você, então, está por dentro desse processo. Atrasadíssimo. E vai demorar muito para chegar. Então, assim, no campo por isso que eu tô falando, né, as discussões vão ser futuras, porque a gente está discutindo o modelo de trabalho dessa geração agora, e aí essa geração está exigindo isso. Uniforme. Que é isso? Uniforme? Não se fala nisso mais. Coisas que quem trabalha 10 anos atrás, não, uniforme é crachá, a gente estava falando aqui do crachá, exigir crachá, não, que isso, tá doido, não vou usar crachá. Não, mas você está numa instituição, você tem que mostrar que você é professor daquela casa. Então, essas discussões vão vir agora com algumas decisões, que é ruim. Não está na lei, então não tem como a gente decidir. Vão ser discussões que algum juiz vai decidir, vai subir para algum tribunal, que vai subir para o Tribunal Superior e lá vai bater o martelo. Aí, quando a lei atualizar, o que bateu o martelo lá já está atrasado. Então, a gente sempre vai ficando nesse círculo vicioso. Vamos decidir, vai decidir, chega lá em cima do tribunal, o tribunal fala como é que ficou e a gente toca. Então, vai ser sempre assim. Mas já está sendo uma dificuldade muito grande. Quero dar para vocês de caso. Vou dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo. Fui contratar uma advogada, salário emocional e salário real. Virei para ela e falei assim, quanto você ganha onde você está? Ela é maravilhosa. Ela, tanto. Falei... E o que eu preciso fazer para você vir comigo? Ela falou assim, eu não quero ficar o dia inteiro no escritório. Eu tenho 2 filhos, então eu quero ficar em casa de manhã, levar meu filho para a escola e trabalhar à tarde contigo. Falei, pelo mesmo salário? Ela, pelo mesmo salário. Então, fechou, vai dar um martelo. Então, e ela consegue produzir, porque ela é um fenômeno, produz do jeito que ela dá conta, maravilhosamente bem, mas o que vale para ela é, eu preciso levar meu filho para a escola. Ponto. Preciso ver, né? Eu preciso estar lá. Estar próximo. Rafael, o Estado, então, também não vamos longe, não, porque o Estado também é burocrático pra caramba, né? Eu acho que parou lá em 1900 e pouquinho, Titanic lá. Porque a máquina estatal, de maneira geral, ela é muito burocrática, né? Ou melhorou, pelo menos até como a gente vê de fora, o negócio até bem... Né, Patrícia? O negócio é bem... A nossa visão é externa, né? Você que está lá pode falar melhor. Não, melhorou bastante. Posso dizer que a gente já trabalha com algumas gerências específicas de inovação, já tem trabalho com inteligência artificial, automação. O ponto é que a gente precisa, hoje em dia, conseguir mensurar várias ações que ocorrem ali ao mesmo tempo, né? Então, o que hoje, por exemplo, é decorrente de tecnologia, o que ainda se choca com a burocracia clássica, né? Para a gente poder, na verdade, tomar as ações corretas. É interessante o ponto que o Fabrício trouxe, no sentido de que se uma pessoa topa o mesmo salário, mas dá um valor maior para outras variáveis, você tem, na verdade, uma oportunidade de praticamente reiniciar o jogo. Você tem todo um campo de atuação para as empresas, para o Estado, onde antes você simplesmente entendia que as pessoas estavam ali pelo salário e elas tinham obrigação de trabalhar e ponto. Então, agora você trabalha nesse nível emocional, você consegue fazer com que as organizações extraiam das pessoas coisas que elas nunca extrairiam, porque elas, inclusive, por outro lado, poderiam estar se dando por satisfeitas de estar cumprindo as horas e entregando o que era exigido. Então, você tem um salto de criatividade possível imenso. E, por exemplo, o próprio prêmio de inovação que a Patrícia citou no início é justamente uma das iniciativas para que, mesmo ali em um ambiente onde as pessoas, em tese, já têm uma estabilidade, você consiga fomentar um reconhecimento por ações que tragam algum diferencial em termos de processo, em termos de ferramentas. Então, é necessário que você, hoje, avalie o seu próprio trabalho, não por estar cumprindo horário, por estar executando tarefas repetitivas, mas por estar trazendo ideias, por estar trazendo novas formas de fazer. Então, essa coisa de novas formas de fazer e da inovação é o que vai diferenciar hoje as grandes empresas e qualquer organização para frente. Um dado assim interessante, né? Quando a gente fala de salário real, somente 27% da geração Z pensa em um aumento nos próximos meses e somente 10% pensam em ser chefe. Ou seja, desses 27, cadê o que está ali entre os 27 e os 10? 10% somente? Então, é uma geração que ela não vê mais o fato de ser chefe com uma correlação direta de um aumento salarial. Ela vê outras formas de ter aumento salarial. Mas ela não vê... E aí, vou fazer o seu papel. Ela não vê ser chefe porque ela olha pro chefe e fala assim, pô, esse cara aí tá
sem perder o cabelo, TDAH, nervoso, fui infartando. Aí será que ela olha e fala, não quero ser esse cara? Exato. Não é isso que eu quero pra mim, né? fez uma caricatura de mim, né? Então, Não, olha só, é a minha professora aqui. eu acho que Segue a persona. Eu sou esse cara. Eu senti, viu? Eu sou esse cara, tô perdendo o cabelo, tô cheio de problema. Isso aqui. Eu acho que esse cara não quer ser eu, não. Eu infartei, você sabe disso. Eu infartei aos 35. Trabalhando 16 horas por dia. Sim. Né? Então, assim... E hoje, de verdade, quando eu me coloco nessa posição de empresário, professor, enfim, eu não faria de novo. Hoje eu tenho um sobrinho de 7 anos, maravilhoso, que é a minha vida. E eu olho para ele, assim, que eu acho como... pai, vocês são pais, né? Quando vocês olham para os filhos e falam, poxa vida, eu quero ter um tempo. E esse tempo, ele não pode ser comprado. Né? Esse tempo, ele não pode ser mensurado. Então, hoje, eu, Augusto, aos 42 anos, eu prefiro, né, ter qualidade de vida do que ter dinheiro. Não que o dinheiro não seja muito importante, é para ter conforto. Mas eu acho que tem gente que vai num ritmo que eu acho que ele perde, inclusive, o próprio limite, né, até onde ele pode ir. Eu já trabalhei 18, 16 horas de dia, assim... virar noites e noites e noites. Hoje eu não faço isso nem a pau. Não, gente, vai cair o mundo, mas aí vai cair o mundo amanhã. Hoje eu vou dormir. O trunfo dessa geração é já ter visto essa experiência dos pais. Eles não precisam passar por tudo isso para chegar a essas conclusões após trabalhar 20 anos numa mesma empresa e ser demitido e não conseguir ser contratado de novo. Eles viram de seus pais nessa situação. Então, essa experiência acelerada traz para essa geração essa característica de um nível de exigência maior. Então, na verdade, é a gente que precisa lidar com o resultado desse processo histórico. Essa geração já aprendeu isso sem precisar passar por isso. Mas, perdão, pode ir. Eu queria só retomar uma fala do Rafael sobre reconhecimento. Eu acho que esse equilíbrio do salário real com o salário emocional, ele perpassa muito essa questão do reconhecimento. Eu acho que essa geração... não que a gente não quisesse o reconhecimento. Todos nós, todo profissional deseja ser reconhecido pela empresa. Mas o que eu percebo é justamente que esse reconhecimento da empresa, do papel do profissional, o reconhecimento diário, eu não falo reconhecimento às vezes de um prêmio, de um mérito, não. Aquele reconhecimento diário de, olha, que bacana, olha, que bom... Eu acho que isso é algo que vai agregando e que é muito mais necessário para essa geração do que para as gerações anteriores, não é? Exato, isso é interessante. Tem uma questão recente que foi polêmica, né, uma afirmativa que dizia que a motivação era essencialmente intrínseca e todos os esforços da organização eram apenas para tentar trazer de fora para ativar o indivíduo. E essa afirmativa foi dada como correta. E ela é correta, é essencialmente intrínseca. A pessoa se move dela para fora. O que vem de fora, de alguma forma, serve para tentar convencê-la a se mover. E as gerações anteriores estavam de acordo com esse pacto de que o que viria de fora seria promoção, aumento salarial. A geração mais nova não está. Ela quer saber se o ambiente é interessante, se as coisas ali fluem, se existe uma rede, se existe integração, se o ambiente é interessante. Então, elas avaliam muito mais a própria cultura organizacional. Tanto é que hoje muitas organizações fazem etapas de aderência, né, de fit cultural para contratar a pessoa, justamente pela responsabilidade também de não contratar alguém que vai ser infeliz pela simples não aderência cultural. Então, é possível prever um pouco isso também. Isso vai ganhando cada vez mais peso. As organizações precisam trabalhar nível de engajamento, porque as pessoas hoje são parceiros, não mais recursos. Eu queria só complementar. Isso é muito interessante, porque tem mudado bastante. Quem não se lembra, né? Se é num posto de combustível, um funcionário do mês, a foto dele estava lá, né? Se é no restaurante, está lá. Funcionário do mês, a fotinha dele lá, aquela foto preta e branca. Isso acabou. Hoje as pessoas, as empresas estão percebendo justamente o que você falou, que talvez algum prazer diferente consegue trazer para aquele funcionário algo que ele teria. Vamos supor, um exemplo muito simples. Quantas empresas têm banheiro para o funcionário tomar banho? As empresas estão pensando nisso. Peraí, meu funcionário pode ir na hora do almoço ali, uma academia, fazer uma academia, voltar, tomar um banho e ter o conforto dele aqui. Bicicletário. Hoje o pessoal está pensando, não é só agora a vaga de estacionamento. Tem gente que anda de bicicleta e prefere andar de bicicleta, eu vou parar. Então são pequenos confortos que vai trazendo, que vai dando essa sensação. Aí dentro da empresa, um ambiente de trabalho
em vez de ser aquele negócio branco, que dói... Não, vou fazer um negócio mais colorido, um café diferente para o funcionário, uma balinha diferente, são pequenas... Hoje as pessoas estão pensando justamente nisso. São pequenas coisas que eu te dou, que formam um conjunto completo, que fica bom para você. E se fica bom para você, que trabalha para mim, fica bom para mim também. Então, você está crescendo nisso. Aquela fotinha lá, seca, gelada, no fundo, isso aí, na minha visão, já caiu de moda há muito tempo. Hoje é muito outra coisa. Por que quando coloca a foto da sua mãe, do seu pai, do seu sobrinho na sua mesa? A empresa faz isso. Então, aqui, ó, dia do seu aniversário, você tem uma foto lá em cima da sua mesa que vai te mostrar por que eu estou trabalhando. Eu acho que isso vai muito ao encontro do que o Rafael estava falando, né? Porque, por exemplo, hoje o empresário também vê o colaborador como parceiro. Se a empresa cresce, você cresce e todo mundo cresce, né? Antigamente eu mando, você me obedece. É desse jeito, desse jeito, desse jeito e vai ser assim. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei que o dono tinha uma entrada privativa. Né? Ninguém podia passar por ali. Vaga privativa. Né? Então, vaga privativa e tal. Não. Então, assim, hoje as pessoas, elas, acho que... Quantas vezes nós não queríamos falar alguma coisa, mas ficávamos calados porque nós não podíamos falar. Tinha um horário, tinha um lugar e... 3 salas até chegar no dono, né? 3 andares, né? Andares, o negócio era pra cima, onde eu trabalhava era Deus, né? Mais perto do Tanto é que a brincadeira era, Deus ligou, né? Mandou você subir. Putz. Então, assim, mudou demais. E isso é muito bom, porque eu acho que hoje a gente tem mais proximidade. E hoje as pessoas também, elas têm... não vem mais no trabalho. De maneira geral, as pessoas se divertem no trabalho. Eu, Patrícia, mesmo, a gente se diverte tanto, né? Porque eu acho que não precisa ser pesado, não precisa ser horrível, né? Mas tem empresas ainda que mantêm essas tradições, essas... Mas tem uma problemática nisso. Existe uma problemática nisso, que aí vai entrar naquilo que a gente falou no início, sobre ações judiciais. Eles estão confundindo tanto, a geração ela está tendo esse problema de confundir essa proximidade, de estou aqui com o meu chefe, ele está vestindo a mesma roupa que eu. Ele come no mesmo lugar que eu. E aí esquece que é chefe. E aí começam as brincadeiras, aí tem aumentado a questão de assédio dentro de empresa, e aí eu teria N coisas para falar, assim, de abusos que cometem, porque, tô com ela aqui, trabalhando comigo, a gente virou um amigo, sai daqui, vai pro boteco, bebe junto, virou melhor amigo. Aí dentro da empresa eu brinco com ela, uma brincadeira que eu faria lá fora. E aí isso dá um transtorno, Então a geração atual tem que começar a pensar nisso. Ela confunde, estou trabalhando e devo tratar meu colega como um colega de serviço e não só como um melhor amigo como eles falam, né, best friend. Não é meu best friend aqui. E aí não pode ultrapassar isso, que tem ultrapassado rotineiramente. Por isso que a gente vê tantas coisas desastrosas, porque começa, cresce, e de repente vira um tapa na cara, vira um xingamento, e aí vira um problema gigantesco. Outro BO que deu foi a questão do PJ, né? PJ parece que foi a solução do mundo. Todo mundo achou que ia ser a solução para uma série de coisas, porque é bem mais fácil, né? Você lidar, entre aspas, no direito com o PJ do que com o CLT, né? E, de repente, descobriram que o PJ pode ser enquadrado como... Né? Inclusive, vários jornalistas, várias pessoas entraram. E eu acho que o total direito do mundo, né? Porque é tratados como CLT, sim, mas... Existe tanta... Eu falo, né? O pessoal tenta burlar tanto um quanto o outro lado, né? E aí vira essa bagunça generalizada que nós temos. Por outro lado, Rafael, uma coisa que às vezes me chama a atenção. Você falou sobre a atualização da questão do Estado, né? Mas muitas vezes, em vários departamentos, não sei, Patrícia, você já passou por isso, ou o próprio Fabrício, mas quantas vezes a gente fala assim, bom dia, posso pedir uma informação? Qual? Eu já até pedi uma informação por telefone para o menino, ela virou e falou assim, se o senhor não quiser, é só você não fazer. Eu, moça, calma. Mas sabe, tipo, 8 e pouco da manhã, a pessoa vira para você e fala assim, você faz se quiser, se não quiser, você não faz. Eu falei, calma. Né? E existe já uma questão de qualidade, de como está funcionando agora isso, porque não estou generalizando, tem gente maravilhosa, claro, né? Mas ainda vejo, né, dentro do funcionalismo público, às vezes um mau atendimento, né, ao público geral. É uma falta de ambiente, muitas vezes. Empatia, né? Não sei. Não, com certeza. Sempre o profissional que está ali na fronteira, né, com o público, ele tem que ter toda a atenção nessa questão do servir, né, que é a vocação do servidor em si.
Mas eu te digo que, assim, no Estado, a visão é de buscar se atualizar, buscar cumprir praticamente tudo que a gente está falando aqui. Os mesmos preceitos de qualidade de vida no trabalho, os mesmos preceitos de reconhecimento e, ao mesmo tempo, também melhorar os processos justamente para que cada vez mais você tenha, por exemplo, respostas a nível de aplicações de modo intuitivo, de modo que você consiga resolver ali as suas coisas cada vez menos dependendo de atendimento, para que, de fato, você tenha um atendimento num nível onde você realmente tem algo que precise daquilo ali. Então, aquela história de você receber, por exemplo, uma orientação. Se a sua situação foi depois do ano tal, vai para não sei aonde. Se foi antes, vai para outro lugar. Para que você não entenda esses níveis. Apenas você apresente o que precisa e receba dentro do prazo correto. Então, pode ter certeza, assim, que a administração pública como um todo, falando assim, a nível federal, mais estados, todos têm buscado, assim, essa atualização, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui se aplica totalmente. Os motivadores, na verdade, de quem decide seguir no serviço público, em tese, é justamente de servir. Justamente de fazer algo para além de uma organização, mas servir para a sociedade. Boa. E Fabrício, você que é especialista na área empresarial, acho que você, mais que nós todos aqui, tem propriedade para dizer, né? Como é que você vê essas 4 gerações? Eu já desisti, já pensei, já voltei, já desisti. Meu TDAH é forte, então ele vai e volta. Às vezes eu me pego pegando muito. Olha o professor de português. Me pego analisando essa disparidade, né? Eu acho que às vezes chega a ser uma coisa meio que sufocante, né? As gerações todas no mesmo espaço. Será que somente soft skills vai conseguir resolver essa questão dessas divergências de 4 gerações? Eu acho muito difícil, assim. Quando eu olho, e assim, eu tô no meio, né? Eu tenho 30 e alguns anos. Uns 30 a mais. 30 a mais. E aí tem a geração dos 50, dos 40 e tem a geração dos 20, 25. E aí eu tô naquele meio, e aí, como eu participo muito de reuniões empresariais, acontece diversas coisas que a gente fica assim, poxa, é difícil de entender. Vou te dar um exemplo muito simples. A geração dos 40, 50 anos, ela não tem muito apego na fala. Então você pode rasgar o verbo. Fala, tá errado aqui, tá, falar bravo, bater na mesa, que tá tudo certo. Levanta, volta pra mesa. Já a geração dos 20 já tem esse problema. Se você não saber falar, como falar, se não estiver perto das pessoas, ela já se sente ofendida, já não gostou daquele ambiente ali. Então, existe... Aí o empresário ele fica assim, poxa, agora, né? Bato na mesa ou não bato? Falo te amo ou não falo te amo? O que acontece nesse meio aqui? Onde eu vou para... E aí é uma grande dificuldade que a gente falou. A gente vai ter que ir percebendo. E cada mercado, cada tipo de empresa, o mercado público é de um jeito, o mercado de tecnologia é totalmente diferente, o mercado do varejo na rua, do atendimento, mudou também, é totalmente diferente. Então, cada mercado vai ter que entender o seu papel, entender qual que é o meio termo ali saudável, porque nunca vai ter um negócio assim perfeito. Vai ter que entender um meio termo saudável e daqui para frente aplicar. Quanto relação a jurídico, o jurídico ele vai ter que adaptar ao mercado, não tem como. A vida sempre foi. O PJ foi uma solução maravilhosa, hoje já não é um negócio assim, daqui uns dias... Eu costumo até brincar na empresa, falo assim, o brasileiro ele copia muito o americano, né? E na questão do trabalhista, a gente não copiou, porque o americano trabalha por hora. A gente não copiou isso. Mas eu acredito, assim, vou aqui dar um de guru, eu acredito que alguns próximos anos a gente vai estar começando a falar sobre isso. Por que não trabalhar por hora? Porque tem pessoas que só desenvolvem à noite. Eu sou um cara que, por exemplo, à noite, para concentração, é 1000 vezes melhor do que durante o dia. Então, por que não? Mas se você trabalhar à noite, você tem que pagar isso, pagar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Tem uma dificuldade, a gente vai ter que começar a pensar nisso. Não, cara, não é tão difícil assim. Eu só quero trabalhar em casa, sem celular, desligar as luzes e trabalhar à noite. Para mim é melhor. O que eu faria em 6 horas, eu faço em 2. É legal que o que complicou a PJtização foi justamente você colocar como PJ com os mesmos conceitos do CLT. Então você tinha subordinação, você tinha carga horária, CLT. Mas um modelo onde você está preocupado de fato com o produto, com a entrega, com o resultado, aí sim, né? Você pode começar a pensar em PJ. Mas hoje, por exemplo, tem uma pesquisa que cita que as pessoas de hoje, dessa nova geração Z, elas tendem a passar por 17 empresas ao longo da vida.
fazendo uma projeção. Você nem olha para mim que eu já perdi as contas, viu? Não, nem faço. Bom, para mim você nem fala, porque eu já tô na segunda carteira de trabalho, né? Eu tô na terceira. Eu tô na segunda, Ainda então bem que agora quando terminou a carteira de digitalizou, né? trabalho, que falou assim, Fica só- você vai ter que tirar outra carteira, professor. Eu falei, não, agora já tá... E eu já tô na segunda e já tem bem umas folhinhas da segunda. Agora é tudo digital, agora tá tá chique. Ficou tranquilo. mais tranquilo. Eu só Mas trabalhei... eu assustei porque eu falei, quando falaram para mim que eu tinha que tirar uma segunda carteira de trabalho porque a minha já estava cheia, eu fiquei preocupadíssima. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Mas é Exato. verdade, eu acredito que essa geração aí não vai encher uma carteira de trabalho, não. Essa geração, infelizmente, ela percebe muito rapidamente que ela tem valorização salarial quando troca de empresa. Então, infelizmente, um próprio mecanismo de competição no mercado tem Então vai para ensinado 3, essa 4 carteiras, geração então. a fazer esse Ainda bem que é trampolim. digital, eles não vão Agora tá perceber mais assim fácil. manualmente. Mas acho que as pessoas também estão começando Mas é. Eu acho que é o que o Fabrício acaba falando. Eu acho que os jovens também estão tentando se adaptar a esse mundo tão rápido. Porque a tecnologia ela veio de uma maneira muito brutal, assim, pelo menos no Brasil, né? Nós não estávamos preparados para uma pandemia. Ninguém pensou numa pandemia, né? Eu acho que nem nos piores pesadelos daqueles filmes mais tenebrosos que a gente viu de ficção científica, alguém pensou em alguma coisa tão real. E aí muita coisa mudou, inclusive as questões de trabalho, enfim... A questão da tecnologia que em 2 anos desenvolveu para 10 anos. Que dia que você pensava dar aula para os seus alunos, né, a partir de um computador? Né, e virou aquela bagunça toda de abre câmera, fecha câmera, abre, não pode, não pode. E aí começa, e o aluno tá dormindo, e o aluno, né, passando sem roupa ali no meio atrás ali. Aquela bagunça toda. Mas ao mesmo tempo a gente começa a pensar, poxa vida, trouxe tanta coisa boa. Se a gente parar há 20 anos... Nós víamos um animal de estimação como um animal de estimação, que às vezes era amarrado, às vezes era maltratado, às vezes ficava o dia inteiro lá no sol escaldante. Hoje já tem pai de pet, como eu, por exemplo, né? E se discute até em divórcio, viu? Exatamente, em casa quem manda na minha isso, casa né? são os meus cachorros. Mas há 20 anos eu não tinha essa mentalidade, né? A sociedade não via dessa forma. Acho que tudo está vindo mais muito rápido. A tecnologia faz com que a gente, ou você se impulsione nesse movimento rápido também, fluido, que ela é, ou você vai estagnar e vai em algum momento, você vai sair do mercado, porque o darwinismo social é assim. Mas eu acredito muito que esse salário emocional, ele vai fazer com que o mercado impulsione. Porque, querendo ou não, com a inteligência artificial, daqui a pouco, operacional, de maneira geral, né, não sei se vocês concordam, mas para mim, de maneira geral, o operacional ele vai desaparecer. Pelo menos foi algo que eu estudei no mestrado, né, que faz parte das minhas pesquisas. O operacional ele vai desaparecer porque ele vai conseguir ser suprimido pela inteligência artificial. Mas e aqueles que ficam? Eles vão ter que ganhar mais, né? Vão ser poucos ali, mas que vão estar ganhando bem, né? Como vocês veem esse mercado para os próximos... Aí a gente está dando de... Como é que você falou, Fabrício? Guru? A gente agora vai fazer previsão do futuro, viu? Prever o futuro. Mas, querendo ou não, a gente tem essa curiosidade, né? Não sei se vocês pararam para analisar sobre isso, assim. E o futuro daqui 10 anos? Eu queria só aproveitar a resposta e eu queria que vocês incluíssem uma questão importante sobre a autonomia mesmo, né? Porque o que a gente está falando muito assim de empresas, de empresários, CLT, PJ, e aquela pessoa que realmente quer ser dono do seu próprio negócio, um empreendedor. Eu acho que também é um público que também está cansado de burocracia e quer criar a sua própria empresa, as suas próprias regras. Eu queria que vocês incluíssem essa pessoa aí, esse empreendedor que não quer se adaptar a uma empresa grande e quer realmente entrar no jogo para jogar. A gente está vendo a ponta do iceberg. O nível de reorganização do trabalho que a gente vai ter, a quantidade de novas profissões que a gente ainda nem é capaz de conseguir prever. No máximo, a gente consegue afirmar que elas virão, mas ainda sem a delimitação do que será, é algo muito grande. Então, o que a gente consegue ver hoje, que dá pistas do que será no futuro, será a inteligência artificial tomando totalmente atividades repetitivas, onde a gente, com isso, vai ter uma camada necessária de profissionais que consigam acompanhar, gerir isso e fomentar. E as profissões anteriores, de alguma forma, vão ter que
se adaptar, algumas serão extinguidas. Então, assim, a gente... Hoje, nível de autonomia, nível de empreendedorismo, essa geração, obviamente, percebe que os meios que ela precisa para produzir uma empresa de $1 bilhão, praticamente um laptop. Isso quebra totalmente muitos paradigmas. É muito diferente de uma organização anteriormente, em que evoluía a nível orgânico, evoluía pouco a pouco, onde a medição do tamanho da organização era pela quantidade de instalações, propriedades, nível produtivo. Hoje em dia, o salto que a gente tem é a nível tecnológico, é a nível de dados, e realmente as organizações precisam de alguma forma acompanhar, inclusive entendendo como esses novos empreendedores vão crescer no mercado, para não ser inclusive engolido por eles. Que loucura, né? É muita informação, né? Mas eu sou meio antigo com relação a isso. Eu comecei a estagiar na minha vida, né? Que eu trabalho desde os 13. O professor me conhece, já olhei carro na rua, já fui detetive, já fui DJ. Essa é nova. Essa também é nova. Olha só. Eu falei que ele ia entregando aos poucos. Até eu formar, eu só tenho uma assinatura na minha carteira, né? Então, até eu formar, foi serviço autônomo com os outros. E quando eu comecei a estagiar, o processo era de papel. Tinha um estagiário para bater o carimbo e colocar o número da página. Tinha um estagiário para fazer o despacho, para colocar a folha em branco. Era um serviço para cada outro. E naquela época, isso em 2010, o pessoal falava, vai digitalizar o processo, vai demitir um monte de gente. E eu lembro que um sábio, um grande amigo meu, doutor, ele falou pelo contrário, vai ter que contratar mais pessoas. Tipo, você tá doido, Danilo? Você tá doido. Vai ter que contratar mais. Porque quanto mais rápido o carro anda, mais cavalo ele tem que ter. Então, com a velocidade da situação, da geração, da entrega de produto, tem que ter mais pessoas ali para fazer os filtros. Então, mesmo com a tecnologia, eu não acredito que vai diminuir a força braçal de trabalho. Vou te dar o meu exemplo. Hoje, quem faz as revisões das peças do meu escritório é a inteligência artificial. Ela que faz a revisão de português. Depois você não brinca comigo, não. Tá vendo? É que ela erra muito. E aí ela que faz. Mas tem que ter uma pessoa para saber colocar lá e para olhar e fazer a conferência. Então, não tem como. Ainda, na minha visão, sendo aqui guru, na minha visão, ainda vai ter demanda para esse tipo de pessoa. Obviamente, vai ter que atualizar algumas coisas. Não é mais o notebook, não é mais o Word que corrige para mim. Mas aí é mão de obra qualificada, qualificação, exato. Né? E também, de um outro ponto, aí agora não está tendo, da geração que está entrando, o serviço manual. O jardineiro. E eu sofro isso porque eu tenho uma chácara, né? O pedreiro. Isso não está tendo mais. Está em escassez. A pessoa que sabe dirigir, o caminhoneiro, não está tendo. Então, vai também ter uma demanda agora, daqui a alguns anos, de pessoas que saibam fazer com a própria mão. Sim. Que não fique fora da tecnologia. Profissões manuais, por excelência, elas vão ter que ter um incremento salarial, porque as pessoas não querem mais estar nelas, mas não há tecnologia que consiga substituí-las, pelo menos a curto prazo, né? Você pega, por exemplo, por que as pessoas vão para fora do país? Vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, porque lá o serviço manual ninguém quer lavar banheiro, ninguém quer pintar, ninguém quer nada, e lá paga muito bem, porque paga por hora. Então vem para cá pintar. Quando você vai sair? Eu trabalho 12 horas por dia, igual o Augusto, trabalhava 17, você vai ganhar 17 horas naquele dia que você trabalhou. Então, talvez isso no Brasil possa acontecer. Mas a gente tem que parar, não sei se vocês concordam, de analisar tempo relógio. Porque, por exemplo, o Japão, né? A Microsoft, não sei se vocês viram esse artigo. A Microsoft fez uma pesquisa trabalhando, acho que 4 dias na semana. Vocês viram isso? Aumentou em 40% a produtividade da empresa. Né? E enquanto agora nós temos um movimento no Brasil que é fora 6x1, né? Então o movimento está crescendo bastante também. Então assim, eu realmente, por exemplo, eu não acredito muito que o tempo relógio ele faça muita diferença, porque às vezes a pessoa vai ficar lá procrastinando, tá quase batendo a hora, então vamos ficar aqui um pouquinho mais. E tem gente que consegue muito, essa gurizada nova, ela consegue fazer muito mais coisas do que a gente e muito mais rápido. Né? Então, assim... Muito mais rápidos, né? Exatamente, por que não? Né? Você terminou, mas a gente ainda tem uma uma resistência muito grande. O mercado é resistente. Né? Uai, como assim? Mas já, tá tão bom esse papo, gente. A gente está entrando nos momentos mais interessantes do negócio. Mas realmente, uma coisa que o Fabrício fala,
para nossa geração foi muito mais difícil. Né? Foi muito mais difícil. O trabalho era mais difícil. Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, estagiário também, tudo era manual, tudo era não sei o que, você passava o computador ali e tal, mas era revisado, trevisado, não sei o que, era a base do grito. Né? Então, assim, tudo era muito a base do grito. Né? Ô, seu idiota, ou não sei o que, ou não. E você, não, sim, senhor, não, senhora, não, tá certo, não, tá errado. E hoje, não. Então, acho que as coisas vêm melhorando. Mas talvez por causa do que o Rafael falou, né? Nós vimos uma geração tão traumatizada, né? Porque foi também uma ruptura da cultura. A mãe ficava em casa enquanto o pai trabalhava e os filhos, né? E foi a geração, realmente, essa geração aí dos 40, 50, foi a geração que começou a romper essa barreira e falar, não, eu preciso trabalhar também para ajudar em casa. Senão vai todo mundo passar necessidade. E isso meio que fez com que as famílias ficassem muito divididas. E hoje eu acho que as pessoas estão voltando àquela ideia, peraí, eu preciso ter mais tempo com meu filho. Eu preciso dar mais atenção pro meu marido, pra minha esposa, enfim. Né, pra minha família. Porque eu não sei vocês, mas parece que 24 horas não tá funcionando. O dia tá curto, né? Eu não consigo fazer, eu não consigo mais sair. Eu acho que o dia tá curto para todo mundo, as informações estão cada vez mais rápidas e muito maiores. Eu acho que o volume de informação hoje que a gente tem que gerir é muito maior. E isso faz com que realmente as pessoas se estressem muito, né? Então, eu acho que o ambiente de trabalho, ele realmente é mais estressante nesse sentido. Então, eu entendo que essa nova geração sabe lidar muito melhor do que a gente. Eu, pelo menos, entendo assim. A gente não consegue acompanhar. Eu falo isso, eu estou chegando aos 50 e eu falo para vocês com toda... A gente tenta, né? A gente tenta. E só que eles pensam muito mais rápido, eles conseguem, né, resolver, às vezes, uma coisa que para nós... não que a gente não consiga, lógico que a gente vai atrás e corre, mas não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que essa rapidez, essa fluidez, né, isso ajuda bastante nesse processo. E acho que eles estão certíssimos, né? Acho que cada vez mais a gente precisa melhorar. Que bom que eles estão aí para nos substituir. O salário emocional é muito bom, gente, mas lembre o seguinte, minha filosofia de vida era quando chegar um determinado momento, ia para a praia viver de arte. Meu sonho desde pequeno era ir para a praia vender arte. Aí eu descobri com o tempo que eu não tinha arte para vender, né, na praia, então ia morrer de fome. Então, assim, cuidado com essa ideia, porque também temos um país em que todo mundo acha que vai ser bom empreendedor. E nós temos aí pesquisas infinitas que vão falar que mais 73%, se eu não me engano, das empresas falem até o 2º ano. Isso é extremamente preocupante, né? Não adianta nada você querer fazer algo, mas se você não se qualifica, se prepara, se organiza para realmente poder empreender, porque o mercado ele é duro. Eu acho que... E aí a gente não pode esquecer que o empresário no Brasil, ele sofre demais. Você é empresário, Fabrício, você sabe disso, né? O professor Rafael também trabalha com essa parte de gestão empresarial. Nós somos, então nós sabemos o quanto é difícil, porque é muito tributo, é muita coisa que você paga. E você não vê nada do Estado, né, que faça com que ajude o empresário a sobreviver. A pandemia foi um caos, né? E aí houve algumas tentativas de ajuda, mas assim, quantos não quebraram durante a pandemia? Eu me lembro muito de alguns, né, eu falo que são patrimônios culturais de Goiânia. Quantas cafeterias, né? Quantos restaurantes, quantos lugares que vovó, pai, mãe, né? Foi, e hoje já não existe mais. Inclusive, dia atrás a gente foi numa que a gente ficou super triste, né? A gente foi numa cafeteria muito conhecida, que é a France, mais de 30 anos de história, né? A cultura goiana passou pelo France Café. E eu e a Patrícia falamos, vamos tomar um café, a gente estava numa reunião de negócio, vamos no France. Quando a gente chega lá, cadê o France? Não acredito. Sim. No Marista? Não, no setor... O Marista já tinha fechado Oeste. Fazia tempo, né? Só tinha o do Oeste. E aí a Patrícia falou, vamos lá, Augusto. Falei, vamos, eu gosto muito, eu também adoro. E na hora que a gente olha pra lá, tá vazio. Estacionamos o carro lá no subsolo. Quando a gente subiu, cadê ela? Deu um aperto, sabe? Aquela coisa de Deu você... um aperto no peito. Eu e a Patrícia, assim, parados na praça ali, olhando para aquele lugar com tantas memórias, né? Cada um no seu silêncio ali. Porque uma empresa, ela é mais que paredes. Ela tem história, tem... Né? Quantas pessoas nos atenderam, quantas pessoas não... E eu falei, caramba, eu queria apresentar para meus filhos, queria apresentar para os meus sobrinhos, queria apresentar para os meus amigos, né? Que era um lugar. E eu fico pensando, poxa vida, como é que isso tudo vai? Onde vai, né?
Eu queria que vocês deixassem, a gente está caminhando para o nosso final, infelizmente, que é um assunto tão bom, mas o que vocês poderiam deixar de mensagem, né? Tanto para, acho que é para as 4 gerações, né? O que vocês podem deixar aí de mensagem final? E, por favor, deixem um arroba de vocês também, né? Que eu acho que isso ajuda muitas pessoas também a tirarem dúvidas, né? E, enfim, a conhecerem mais o trabalho de vocês. Bom, acho que o momento é das lideranças buscarem conquistar corações, né? Acho que está provado que hoje não mais a gente fala em gerenciar operações, mas muito mais conquistar corações, e isso passa por escutar. Então, cada geração tem que escutar e extrair o melhor que a outra tem para si. Então, se você quer, por exemplo, recompensar no trabalho, não adianta você vir com algo pronto, entendendo que aquilo vai ser o melhor. Ouça, né? Muitas das vezes você vai se surpreender, você vai ver que tem valores ali que as pessoas esperam, que você consegue entregar. E às vezes de uma forma até, inclusive, mais prática, mais até barata do que a que você tinha pensado. Eu acho que o papo é muito importante nesse nível emocional, né? Porque hoje isso é o que tem condicionado a formação de equipes. E as equipes vão passar por essas distintas gerações, enfrentando os desafios da atualidade, independente do que cada uma viveu. Então eu agradeço novamente aqui o convite. Sem dúvida, a gente apenas pincelou sobre o assunto, né? Tem muito mais a ser explorado. Meu arroba é Rafa Dias Agostino e fico à disposição. Agradeço novamente o convite. Eu gostaria de deixar assim, um recado para a geração 30 mais a 50 e a geração 30 menos a 18. Eu vou adotar esse termo. Para a geração mais velha, é importante a gente entender que não precisa ser tão carrasco. Talvez a geração mais velha apanhou muito e a única coisa que ela sabe dar também é tapa. E não precisa disso. Hoje o mundo mudou e na forma que ele mudou, o olhar ele também mudou. Então, igual você deu exemplo, né? Falava uma coisa, isso não precisa mais, isso acabou no mercado. Pelo contrário, isso nem aceito mais. E para a geração mais nova, ela tem que entender que a paciência é uma virtude. Então, a velocidade de correr, querer os negócios rápido do jeito dele, isso hoje em dia vai ser um problema, que isso pode bater a cara na parede. Então, para a geração dos 20, eu gostaria de falar justamente isso. Continua correndo, é bacana, mas saiba que todo carro ele tem um limite de velocidade. Então, corre um pouquinho mais devagar. Tenha um pouquinho mais de paciência, espera o outro um pouco mais, para que você consiga fluir nesse mercado, nesse novo mercado que está entrando. É isso, gostaria de agradecer vocês pelo convite. Seus arrobas. Fabrício Buzeiro, e eu agradecer vocês pelo convite, por estar aqui, é maravilhoso. É maravilhoso. Nós que agradecemos. E você, Patrícia? Olha, eu acho que fazendo um balanço de tudo que foi falado aqui, eu acho que tolerância e escutativa talvez sejam as 2 palavras mais importantes, né, que foram proferidas aqui. Então, assim, a gente tem que pensar que mais do que profissionais, somos todos humanos, né? Não somos máquinas, somos passíveis de erro, e eu acho que muitas vezes a gente se exige muito, né? A gente tem se exigido bastante, enquanto pessoas, enquanto profissionais. As empresas nos exigem, os compromissos, né? Nos exigem, mas ser tolerante e ter escutativa, escutar o outro, eu acho que sempre é o melhor caminho. Então, eu fico feliz de saber que as empresas hoje priorizam o salário emocional, e eu tenho a grata satisfação de trabalhar numa empresa que é a Unialfa, que me proporciona isso. Eu fico muito feliz e falo isso para todas as pessoas, não é porque eu estou aqui, não é porque eu falo mesmo, que muitas vezes o ambiente organizacional, ele faz toda a diferença, o respeito que você tem, a forma como você é tratado, né? E isso faz toda a diferença. Às vezes não é pelo valor econômico, não é pelo valor financeiro, pelo salário real, mas o salário emocional, que é justamente isso que faz com que a gente acorde todas as manhãs e acredite que aquele dia vai ser melhor do que o dia de ontem, e que nós vamos conquistar, e que vai acontecer. Então, acho que por mais que eu não seja dessa nova geração, mas eu estou aqui dentro desse processo e eu acredito realmente que esse é o caminho. O salário emocional, ele realmente, pelo menos na minha vida, faz toda a diferença, porque eu sou idealista e eu acredito realmente que eu estou aqui para cada vez melhorar, né? Então,
Isso, e eu espero que possa contribuir, né? Porque também eu já sou nos 50, já estou chegando nos 50. Então eu acredito que, e estou ativa, né? Graças a Deus, e estamos aí cada vez melhor, né? Eu falo que mesmo chegando aos 50, eu me sinto cada vez melhor e mais pronta e mais preparada, né? E eu fico feliz de escutar vocês falando, olha, não, 50 não é fim de carreira. E é isso, eu queria agradecer demais o bate-papo, foi muito bom, né? Fabrício, Rafael, gostei. E hoje eu vou fazer algo que eu não fiz ainda, né? Hoje eu passei por um pequeno susto, então acho que está chegando o Dia das Mães, eu gostaria de fazer uma homenagem direta a ela. Hoje minha mãe, chorando, falou assim, filho, perdão, eu já não estou prestando para mais nada. Né? Porque ela tem um problema neurológico que às vezes ela perde a coordenação motora, enfim. E eu vi o desespero dela em tentar fazer coisas que ela fazia, e é uma mulher muito forte, né? E aquilo ali me deixou muito triste ao ver ela naquela tristeza. Então, mãe, a senhora sempre foi para mim um símbolo de força, de mulher, de determinação. Lá nos 12 anos, quando aquele médico me deu 2 meses de vida, você falou que não aceitava. E você correu atrás de todos os médicos para que eu pudesse sobreviver. Na faculdade também, era feirante, fez de tudo para eu poder me formar. Foi uma mulher muito digna, e tá? Então, para mim, a senhora não é uma pessoa imprestável, como a senhora disse, mas pelo contrário. É a pessoa mais importante, a pessoa mais pura, mais verdadeira. Meu espelho, meu começo, meio e fim, é a pessoa que eu mais confio. Minha melhor amiga, a minha parceira, a pessoa que acredita nos meus sonhos, que deixa de dormir também quando eu deixo de dormir. Então acho que algumas coisas não se precificam, né? E família é uma das coisas que para mim não se precifica. Então esse episódio é uma singela homenagem à senhora que é para mim tanta coisa, tá? E a todos eu desejo aí um grande fim de semana, escutem bastante esse podcast. Eu acho que tanto o Rafael quanto o Fabrício trouxeram coisas tão importantes, Patrícia, né? Quando a gente fala em uma sociedade em que o salário emocional seja algo forte, nós falamos também em conexões humanas que ligam essas pessoas. E hoje você faz por alguém, amanhã alguém faz por você, e assim a sociedade vai caminhando. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!